Olá, uma boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta tarde do dia 24 de abril de 2025 a solenidade em comemoração ao Dia do Exército. Para presidir os trabalhos desta tarde, nós convidamos para que componha a mesa o excelentíssimo senhor vereador Alberto Barreto. Orador oficial desta cerimônia, nós convidamos para que componha a mesa a excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio. Neste momento, para que componha a mesa, nós convidamos o chefe do Estado-Maior do Comando de Aviação do Exército, o coronel Ricardo de Amorim Araújo Pereira. Neste momento, para que possam compor a mesa, nós convidaremos os homenageados pelo Dia do Exército. Convidamos para que componha a mesa o capitão Paulo César Acevedo Strapasson. Para que componha a mesa, convidamos neste momento o capitão José Maria Severo Paines. Para que possa compor a mesa, nós convidamos também o homenageado coronel Atílio Paulo Ferraro. Composta a mesa, nós gostaríamos aqui de registrar e agradecer a presença também do comendador Dr. Carlos Dionísio de Moraes, ele que preside os 5 comerciários aqui em Taubaté. Agradecemos ainda a presença de todos os militares que aqui estão prestigiando esta cerimônia. Nosso muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. Deixamos também os nossos agradecimentos aí ao coronel Jomar Nascimento Teles, também pioneiro da implantação, da reativação do Comando de Aviação do Exército, da base do Batalhão de Aviação do Exército, ainda no final dos anos 80, ele que foi o primeiro comandante dos homenageados que aqui estão, que também são pioneiros da reativação do primeiro BAVEX aqui em Taubaté. Agradecimento nosso especial também ao general de brigada, o general Januário, comandante de aviação do Exército aqui de Taubaté, pela indicação dos militares e por essa grande celebração que realizaremos aqui nesta tarde. Neste momento, para a abertura oficial dos nossos trabalhos, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Alberto Barreto. Boa tarde a todos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do decreto legislativo número 558, de 20 de julho de 2017, promove o presente solenidade em comemoração ao Dia do Exército. Neste momento, nós convidamos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução do hino nacional brasileiro, seguido pelo hino de Taubaté. Conseguimos
todos se acomodarem em seus lugares. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nós agradecemos mais uma vez a todos que estão aqui conosco, prestigiando esta cerimônia nesta tarde do dia 24 de abril de 2025. Agradecemos aqui em especial também a presença do Coronel Villanova, chefe de comunicação social do CAVEX, também do Coronel da Reserva Geral, do Coronel Antônio Geraldo Rodrigues, já foi homenageado nesta casa e ele é gestor também aqui do Espaço Cultural do Comando de Aviação do Exército. Nossos agradecimentos também a você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Taubaté, canal 4.2, para Taubaté e imediações. Neste momento, para que possa então conduzir os nossos trabalhos para a saudação oficial, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador Alberto Barreto. Para a saudação oficial, em nome do Legislativo taubatiano, concedemos a palavra à excelentíssima senhora vereadora Vivi da Rádio. Boa tarde a todos presentes, ao telespectador que nos acompanha neste momento pela TV Câmara, aos nossos queridos, eternos amados militares aqui presentes. Cumprimento o vereador Alberto Barreto, que preside essa sessão, em nome do Paines, antigão, grande querido. Foi no meu casamento em 1993, quando eu entrei para a família militar. Eu cumprimento a mesa. Para mim é um grande prazer comemorar esse dia com vocês. Em 2016, em época de eleição, eu fazia plano de ganhar essa eleição e já pensava qual seria o meu primeiro projeto de lei que eu poderia colocar nessa casa. Com 23 anos morando dentro da aviação do Exército, um filho militar, primeiro-tenente Christian, daqui a pouquinho está aí na capitão, papai fresquinho, um bebezinho de 1 mês, eu pensava qual seria o projeto. Então, quando eu entrei, meu primeiro projeto de lei foi instituir no calendário oficial do município de Taubaté o Dia do Exército. Eu vi que ainda não tinha e que não era comemorado. Nós tínhamos o Dia da Polícia Militar, do Bombeiro, e cadê o Exército? Então foi aí um projeto de lei que eu tenho muito orgulho, muita honra, e que isso vai se estender aí a muitas gerações e comemorações nessa casa, graças a esse projeto de lei feito por esta vereadora. E eu agradeço a presença de vocês, o carinho do Exército todo ano, o qual vocês se disponibilizam, ô Ferrari, em trazer uma equipe, e a gente não teve a banda que sempre abrilhanta os nossos eventos por conta do luto do Papa. A gente compreende e respeita muito, mas a gente sente falta da banda porque ela sempre traz aquele brilho para os nossos eventos. Mas na próxima, ano que vem, com certeza teremos. Obrigado pela presença do senhor sempre, pelo carinho e respeito que o senhor tem com esta casa. Agradeço também aí a presença do chefe de Estado-Maior do Exército. Muito obrigada pela presença do senhor. E é com grande carinho, grande satisfação que nós vamos aí fazer a nossa homenagem ao Exército Brasileiro. Senhor presidente, nobres vereadores, autoridades presentes, representantes do Exército Brasileiro, senhoras, muito obrigada pela presença de vocês, esposas e senhores. Hoje é um dia especial em que nos reunimos nesta Casa Legislativa para prestar uma justa homenagem àqueles que dedicam suas vidas em proteção à nossa pátria, os homens e mulheres que compõem o Exército Brasileiro. Comemorado em 19 de abril, o Dia do Exército nos remete à Batalha de Guararapes, ocorrida em 1648, marco da luta da nossa soberania, quando brasileiros de diferentes origens se uniram em defesa ao território nacional. Ali nascia não só o embrião do nosso exército, mas também o sentimento profundo de brasilidade que nos acompanha até hoje. Vale destacar que, embora a inspiração histórica remonte ao século XVII, o Exército Brasileiro foi oficialmente instituído em 1822, com a independência do Brasil, assumindo desde então o papel de guardião da nação e consolidando-se como uma das instituições mais respeitadas do nosso país. Ao longo da sua história,
O Exército Brasileiro tem sido protagonista em momentos decisivos no nosso país. Coragem, disciplina, senso de missão. Os seus combatentes seguem firmes na defesa da ordem, da lei e da soberania nacional. Não podemos deixar de reconhecer o papel crucial que o Exército desempenha em ações humanitárias, apoio à população afetada por catástrofes, no combate ao crime, nas regiões de fronteira, na promoção da paz em missões internacionais. Exemplo disso foram as recentes atuações do Exército em apoio à população do Rio Grande do Sul, que foi atingida por enchentes em 2024, onde vimos mais uma vez a força solidária e incansável dos nossos soldados. Também destacamos a presença do Exército em ações de infraestrutura, em regiões de difícil acesso, colaborando para o desenvolvimento do país e em programas de cooperação internacional que fortalecem a imagem do Brasil no cenário global. Senhoras e senhores, o Exército Brasileiro não é apenas uma força militar, é sobretudo uma força moral. É símbolo de lealdade, de amor à nossa pátria, de compromisso com o cidadão do bem e com o bem comum. É com grande honra que, nesta solenidade, prestamos homenagem a 3 nomes que marcaram a história da aviação do Exército. Com seu trabalho, ajudaram a construir também o prestígio que essa força possui por nós. O primeiro, hoje, representando todos vocês, porque essa homenagem a gente gostaria de estender a todos vocês, mas a gente tem que escolher 3, então a gente agradece a indicação de escolha, mas sintam-se todos representados. Primeiro é o Coronel Atílio Paula Ferraro, Coronel Ferraro, mais conhecido. Nascido em Marília, criado em Piracicaba, iniciou sua trajetória militar aos 16 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. De lá, seguiu para a Academia Militar das Agulhas Negras, escolhendo a infantaria como arma. Pioneiro da aviação do Exército, foi um dos primeiros pilotos de helicóptero do Exército Brasileiro, tendo servido por 2 décadas em Taubaté, no 1º Bavex, e em outras organizações da aviação. Após sua passagem para a reserva, continuou servindo a sociedade taubatiana através do Rotary, do voluntariado e da fundação da creche Amiguinho Feliz. Um homem que não apenas voou, mas também aterrissou com os pés firmes no compromisso para com o próximo. O nosso segundo homenageado é o capitão José Maria Severo Paines. Com mais de 35 anos dedicado à manutenção aeronáutica e ao Exército Brasileiro, construiu uma carreira técnica brilhante, com passagens por diversas instituições no Brasil e no exterior, incluindo formações na França e nas principais fábricas aeronáuticas do mundo. Em Taubaté, serviu como inspetor-chefe na linha de manutenção de aeronaves no Batalhão de Manutenção e Suprimento da Aviação do Exército. Recebeu diversas condecorações, incluindo a Medalha da Ordem do Mérito Militar nos graus Cavaleiro e Oficial, e foi peça na formação das gerações de profissionais da aviação militar brasileira. E, por fim, homenageamos também o capitão Paulo César Acevedo Strapazon, um nome que também está entre os pioneiros. Foi o primeiro mecânico de voo da aviação do Exército, tendo recebido a primeira aeronave em 1989. Atuou na Comissão de Fiscalização de Material de Aviação do Exército, Confimaex, na França, e esteve em missão no Haiti, integrando o 2º, o 10º e o 11º contingente. Foi intérprete da doutora Zilda Arnels e, por 20 segundos, escapou do terremoto que tirou a vida de tantas pessoas. Sua história é marcada por bravura, competência e uma fé que o conduziu nos momentos mais difíceis. Senhoras e senhores, nesta data, homenageamos não apenas os militares da ativa, mas também os veteranos que contribuíram com suor e dedicação para que o Exército seja, até hoje, uma das instituições mais respeitadas. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registro aqui a nossa profunda gratidão e reconhecimento. Que o exemplo dos nossos soldados, desses 3 homenageados, continue a inspirar gerações a servir com honra, coragem e, principalmente, patriotismo.
Ao Exército Brasileiro, nossa mais sincera homenagem. Que Deus abençoe cada militar, sua família, seus filhos e continue guiando essa força essencial e protegendo a vida de vocês e também o nosso país. Meu muito obrigada em nome da Câmara Municipal de Taubaté. Tem vídeo? Não. Por sua bravura e dedicação à defesa do território brasileiro e à soberania nacional, e pelo pioneirismo no alvorecer da aviação do Exército em Taubaté, o Poder Legislativo taubatiano tem hoje a grata satisfação de homenagear esses militares que, no exercício de suas funções, prestam a sua contribuição à pátria e ao povo brasileiro. Convidamos o homenageado capitão Paulo César Acevedo Trapazon a se posicionar à frente da mesa para receber o diploma que será entregue pela excelentíssima senhora vereadora Vivida Rádio e pelo chefe do Estado-Maior do Comando de Aviação do Exército, Coronel Ricardo de Amorim Araújo Pereira. Aproveito a oportunidade para convidar os amigos que estejam presentes, os familiares, para se posicionar aqui à frente da mesa para fazer a foto oficial. Convidamos o homenageado capitão José Maria Severo Paine a se posicionar à frente da mesa para receber o diploma a ser entregue pela excelentíssima senhora vereadora Vivida Rádio e o chefe do Estado-Maior, Coronel Amorim. Aproveito a oportunidade para convidar os amigos e familiares também que possam posicionar aqui à frente para a foto oficial. Convidamos o homenageado Coronel Atílio Paulo Ferraro a se posicionar à frente da mesa para receber o diploma que será entregue pela excelentíssima senhora vereadora Vivida Rádio e o chefe do Estado-Maior, Coronel Amorim.
Então, por chamar os familiares para que venham fazer a foto junto com o homenageado. Nesta data, que homenageamos os militares pioneiros da reativação da aviação do Exército em Taubaté, teremos a grata satisfação de assistir um vídeo com as palavras do primeiro comandante do 1º Batalhão de Aviação do Exército em Taubaté, Coronel Jomar Nascimento Teles. TV Campo, por favor. Eu queria inicialmente nomear as autoridades da mesa diretora, mas não tenho a relação. Dessa forma, eu apenas destaco o presidente da Câmara, o vereador Richardson, e em nome do qual eu estaria cumprimentando todas as outras autoridades aqui presentes, civis. Por outro lado, ao invés de dizer isso, eu prefiro dizer simplesmente o seguinte: meus conterrâneos, porque eu, como cidadão taubatiano, desde 1990, quando eu recebi o título de cidadão taubatiano, das mãos do vereador, meu primo, Zé da Farmácia, então presidente da Câmara Municipal. Portanto, eu, como cidadão taubatiano, cumprimento os meus conterrâneos. Quero destacar, logicamente, a presença do Coronel Amorim, que representa o General Januário, que no momento se encontra em Brasília a serviço. Quero destacar também a presença de todos os outros boinas azuis que aqui estão presentes, entre eles o Coronel Villanova, que ajudou muito a esse cerimonial organizar essa homenagem. Quero, finalmente, e não só, por último, mas não menos importante, destacar a presença dos homenageados. Coronel Ferraro, Capitão Paines e Capitão Estrapazão. Inicialmente, então, feito essa introdução, esses cumprimentos, eu queria dizer da satisfação minha de poder estar presente, ainda que de forma virtual. É evidente que essa satisfação é muito grande, é realmente um orgulho, mas não se compara à minha tristeza de não poder estar pessoalmente entre vocês hoje aí. Isso porque destaco como da maior importância essa homenagem que está sendo feita ao Exército e, particularmente, essa introdução inusitada que foi feita pelo cerimonial ou pela presidência da Câmara, homenageando os pioneiros da implantação da aviação do Exército aqui em Taubaté. Essa homenagem ao Exército já é uma tradição, desde o decreto da vereadora Vivi do Rádio. Aliás, uma boina azul também. Muito obrigado, hein? Por outro lado, eu quero dizer que dentro dessa tradição, o ano passado eu fiquei muito emocionado ao ser novamente homenageado, não só como primeiro comandante da aviação do Exército, mas particularmente como cidadão taubatiano. Recebi um certificado
que muito me orgulha, que é o certificado que, vamos dizer assim, ratifica o meu trabalho, justificando o título de cidadão taubatiano. Obrigado, vereador. Obrigado também, meus parabéns, pelas palavras que eu sei que foram ditas em homenagem à aviação do Exército. Por outro lado, não quero deixar de destacar que essa homenagem nos citada é não só justa, como muito merecida, porque nós pioneiros, como estão aí os representantes aí, os 3 que eu citei, mais uma vez, esses pioneiros, como eu, junto com eles, me ajudaram muito na implantação da aviação do Exército, particularmente a vencer desafios e derrotar aqueles que desacreditavam na implantação da aviação do Exército. Nesse aspecto, eu gostaria de citar aqui uma pequena reflexão de um companheiro amigo meu que acompanhou de perto a fase inicial da aviação do Exército, e hoje ele me mandou, e há pouco tempo me mandou uma mensagem dizendo: Teles, quando vejo o que é hoje a nossa aviação, o respeito que todos nós temos pela sua operacionalidade, a admiração pela sua competência, eu pergunto a você, se não fosse vocês naquela época, naqueles tempos pioneiros, que acreditaram na missão e cumpriram realmente aquilo que deveria ser feito, vencendo os desafios maiores, que era principalmente derrotar, como eu já disse, aqueles que eram contra e às vezes mesmo pessimistas quanto à implantação da aviação do Exército. Quando seria que nós teríamos a nossa aviação? Essa pergunta, se não fosse vocês, quando seria? Ele fez exatamente essa frase. Essa pergunta, logicamente, não vai poder nunca ser respondida e também não interessa. O importante é o legado que nós, pioneiros, naqueles tempos iniciais da implantação da aviação do Exército, deixamos para aqueles que nos seguiram, continua rendendo os mesmos frutos, continua com o mesmo espírito do pioneirismo. Porque o verdadeiro pioneiro não é aquele que se satisfaz, que se contenta ao conquistar um objetivo. É como um bandeirante, conquista um objetivo e visualiza logo em seguida um novo objetivo, visando a sua evolução, o seu progresso. Assim é a nossa aviação. Cada dia, esse motor da aviação do Exército, que não para nunca, segue em frente por uma motivação muito simples. A motivação do pioneirismo herdado de todos nós, aqueles tempos de implantação da aviação do Exército. E, junto a isso, Taubaté ajudou muito, não só pela acolhida fraterna, não só pelo apoio das autoridades, que sempre, particularmente dessa Câmara, quando nós precisávamos de algum apoio, podíamos sempre contar com todos eles. Dessa forma, a aviação do Exército e Taubaté caminharam juntos e evoluíram muito. É evidente que havia pessimistas, né, que diziam, o ruído do rotor, a vibração do rotor dos helicópteros vai trincar as paredes dos nossos edifícios mais altos. Caramba, naquela época, Taubaté, que se tinha 2 ou 3 edifícios com mais de 2 andares, era muito, tá certo? Bom, mas essas descrenças aí foram totalmente desacreditados. O importante é que a aviação do Exército foi implantada. Mais uma vez, então, quero agradecer a satisfação de ter sido colocado no convite como convidado de honra. Ora, convidado de honra, senhor presidente da Câmara, honra é minha, tá? Um orgulho muito grande, como eu já disse. E, principalmente, queria cumprimentar os 3 aqui homenageados, cujo diploma eu tenho uma satisfação muito grande de participar da entrega para eles, tá? E queria dar os meus parabéns. Parabéns
Tenente Ferraro. Parabéns, meu Tenente Ferraro. Parabéns, Sargento Paines. Parabéns, meu Sargento Paines. Parabéns, Sargento Strapazon, meu Sargento Trapazon, que com tantos outros possibilitaram que eu conquistasse realmente, que eu cumprisse realmente a missão que me foi atribuída pelo ministro Leônidas de implantar a aviação do Exército em Taubaté. Encerro minhas palavras mais uma vez com aquela frase que desde o início eu dizia sempre. O primeiro Bavex, a aviação do Exército é do Exército, mas é de Taubaté também. Muito obrigado, hein? Concedo a palavra agora ao Coronel Átilo Paulo Ferraro, que fará as suas palavras em homenagem aos demais homenageados no dia de hoje. Excelentíssimo senhor vereador Alberto Barreto, que ora preside essa cerimônia, querida vereadora Vivi, Coronel Amorim, chefe do Estado-Maior, meus amigos Paines Trapazon, amigos da aviação do Exército, da Ativa, companheiros amigos do Rotras, familiares, equipe de cerimonial, telespectadores da TV Câmara, muito boa tarde. Inicialmente, eu quero agradecer ao Coronel Amorim, que me autorizou a fazer uso da palavra, claro, porque eu tenho que sair daqui, em nome, eu, Paines e o Strapazon, falando no mínimo, muito obrigado, mas eu vou falar mais, tá? Viu, Amorim? Você desculpa, mas eu não vou falar tanto assim, não. Receber uma homenagem desse quilate aqui na Câmara Municipal, com os amigos, o pessoal da aviação, não é só honra, né? É uma grande emoção, né? É muito importante. Porque a Câmara Municipal de Taubaté, ela tem uma história muito rica, né? Ela começa no início da cidade já há alguns séculos. Então, quando a gente recebe aqui de vocês, e vocês têm uma ligação muito grande com o Exército, é uma grande satisfação, né? Então, eu já vou partindo para os agradecimentos. Primeiro, obviamente, a vereadora Vivi e ao Alberto Barreto, do Partido da Renovação Democrática, a Vivi do Republicanos. Primeiro, parabéns pela reeleição. Quando um parlamentar como vocês se reelege bem, é que o trabalho foi muito bom. Então, a gente vibra com isso, né? Continuem assim, porque vocês trabalham com seriedade para a cidade. O povo reconheceu, né? Então, e também o Alberto Barreto transmita também ao presidente, o Richardson da padaria, os nossos agradecimentos, porque passamos aqui, né? E recebemos essas homenagens. Muito agradável esse ambiente, muito agradável aqui a Câmara Municipal, tá? Também eu tenho que agradecer a presença, o Comando de Aviação do Exército. Então, o Coronel Amorim transmita ao general, ao comandante, o Januário, né? E que o meu agradecimento, e a minha, do Paines e do Strapazon, pela escolha. Certamente quem bateu o martelo final foi ele, né? Então, se ele nos escolheu, não para representar o Exército nem a aviação, porque o Coronel Amorim está representando a aviação, o general representa nada disso, para receber uma homenagem pela passagem dos 377 anos do Exército, que foi 19 de abril, né? Então, por gentileza, agradeça, porque muita gente poderia ser escolhida. Certamente até gente até muito importante, mas passou o nome ali, brilhou, então ele escolheu. E eu lembro dos Strapazon e Paines, fomos realmente os pioneiros, né, os primeiros, né? Paines trabalhou comigo na Marinha, no início, ano zero da aviação, e foram, né, grandes lembranças. Então, eu acho que fiquei muito contente de receber essa homenagem junto com você, com o Strapazon, que veio da Força Aérea, né?
e sempre com a cara assim mais fechado, né? Gaúcho lá de Passo Fundo, e até eu era bem novinho, tinha um pouco medo do Estrapação, né? Falei, porque esse cara, o cara é sério demais, né? O cara, quando é sério, a gente fica assim, né? Fica meio com medo. Eu esqueci de agradecer a presença do pessoal do Rotary aqui, do comendador Carlos Dionísio de Moraes, desculpa, Marcão, o presidente do Rotary está ali, o Nivaldo, tá? Muito obrigado pela presença. Vocês são os amigos que nos ajudam aqui, junto com vocês, trabalhamos aí na sociedade em prol dos mais necessitados, né? Finalmente, um agradecimento ao povo de Taubaté. Esse sim, que sempre nos recebeu muito bem e sempre nos atendeu de maneira maravilhosa, sempre nos emanou, né? Acolheu aqui desde a nossa chegada. Eu só vou prolongar um pouquinho, porque eu vou pegar um gancho no que a Vivi da rádio falou, que eu não posso perder. Acho que os militares, a grande maioria ouviu ou leu, mas os civis que estão aqui não. No dia 19 de abril, o comandante do Exército, o general Tomás Pava, ele faz uma ordem do dia. E quando eu li aquela ordem do dia, o que mais me chamou a atenção foi o que chamou a atenção da Vivi, não sei se ela leu a ordem do dia do general Tomás Pava, comandante do Exército, não leu, né? Mas no parágrafo 3º, ele fala exatamente das missões de paz do Exército como agente de paz. Talvez vocês não saibam, né, os militares sim, a atual fase do Exército Brasileiro é como agente de paz. Ele é semanalmente acionado em catástrofes, em desabamentos, reconstrução de locais caídos, enchentes, tudo que vocês possam, controle das fronteiras. Aí o general, o comandante do Exército, ele chama de missões de paz, né? Agente de paz. Agora, e essas missões, porque elas fazem com que nós saiamos dos quartéis. O Exército, ele teve uma fase que a gente ficava muito restrito aos quartéis, agora acabou. Nós estamos no Exército em saída, com as missões de paz. Então, nós nos dispomos de forma muito útil para a sociedade, principalmente para os menos favorecidos. E tem uma característica aí, Vivi, que você falou, que agora eu vou falar, por isso que eu puxei esse parágrafo 3º da ordem do dia do general, que tem muito a ver com a nossa cidade. Porque uma coisa que vocês não sabem é que não é que não sabem, vocês não se atentam a isso. Quando tem uma calamidade, alguma coisa, é montada uma força-tarefa com várias organizações específicas para aquela força-tarefa. Enchente, por exemplo, né? Vai o pessoal especializado em enchente, vai o pessoal da engenharia, são as OMs subordinadas, é formada uma força-tarefa. E vai a aviação. Só que é o seguinte, a diferença é que em todas essas forças-tarefa, a aviação está presente. É o único segmento que se repete em todas as missões, de norte a sul, de leste a oeste, da aviação. É uma característica única e exclusivamente da aviação do Exército. Significa que ela extrapole muito a nossa cidade aqui de Taubaté. Mas está chegando no ponto que eu quero comentar com vocês. Observem que quando tiver uma catástrofe, for chegando as equipes, o Jornal Nacional, o William Bonner, vai dizer: a aviação do Exército de Taubaté entregou tantos helicópteros, ou a base de aviação de Taubaté. Então, eu até vou deixar uma sugestão aqui para o Coronel Amorim estudar, se ele pode mudar o nome de aviação do Exército para aviação do Exército de Taubaté. E não é só isso, não. Quando nós pousamos, aí pode ser em missão de paz ou em traslado, em qualquer lugar, eu sou testemunha disso. Quando a gente pousa, chega no aeroporto, fala: vocês são da onde? Nós somos de Taubaté. Comendador Carlos Dionísio, eu quero chegar no seguinte: hoje, a aviação do Exército, ela faz o que Monteiro Lobato fazia no início do século XX, com seus livros. Ele fazia o software power de Taubaté. Ele lançava o nome Taubaté para a cidade do mundo. Uma criança que lia os livros de Monteiro Lobato, naquela época nós éramos obrigados a ler. Hoje não sei se a garotada lê, né, Marcão? Não sei. Mas naquela época nós limos. Eu li quase todos os livros dele. E eu sabia que ele era de Taubaté, que ele tinha vínculo aqui em Taubaté,
Não só ele, como o Mazzaropi. Então, hoje a aviação do Exército, Vivi, faz o que Monteiro Lobato e Mazzaropi faziam, um software power da cidade. E então, eu acho nada mais justo de a gente propagar sempre o nome de Taubaté, e graças a Deus nós propagamos, porque a cidade vai ganhando com isso, e nós devemos muito a vocês. Muito. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando, nós somos bem acolhidos, nossos filhos estudaram nas escolas aqui, as escolas municipais, nossos filhos se formaram na Unital, nós trabalhamos aqui na cidade, nossos cônjuges trabalham aqui na cidade, né? Nós temos amigos na cidade, eu estou há 20 anos com uma equipe maravilhosa no Rotary, né? Contribuindo, trabalhando, dando vazão à minha vontade de trabalhar na comunidade, que eu gosto, isso é característica minha. Então, eu acho que eu acho que nós estamos devolvendo. A gente devolve para vocês sempre aquilo que vocês nos deram. Então, está tudo empatado e vamos continuar devolvendo. Observe, quando tiver, eu não espero que não tenha, mas certamente terá uma missão, vai sair no jornal, são os helicópteros de Taubaté. Taubaté já é uma cidade conhecida em todo o Brasil, tá? E, só para encerrar, eu só escrevi aqui para não... Eu agradeço mais uma vez a todos que tornaram essa homenagem possível, que nossa força, a nossa união e o nosso compromisso com a pátria sigam sempre firmes, contribuindo para um Brasil mais seguro, justo e próspero. Muito obrigado a todos. Para agradecimentos e considerações em nome dos homenageados desta tarde da aviação do Exército de Taubaté, concedemos a palavra ao chefe do Estado-Maior do Comando de Aviação do Exército, Coronel Ricardo Amorim Araújo Pereira. Ilustríssimo vereador Alberto Barreto, que preside essa sessão solene da Câmara Municipal de Taubaté, ilustríssima vereadora Vivi da Rádio, nossa oradora, ilustríssimos homenageados, Coronel Ferraro, Capitão Banes, Capitão Stapazon, pessoal aqui do Rotary aqui presente, militares do Comando de Aviação também que abrilhantam essa solenidade, telespectadores, muito boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de, em nome do comandante de aviação do Exército, General Januário, que por motivos de agenda oficial não está aqui presente, mas com certeza gostaria de estar aqui nesta tribuna, nessa sessão solene aí de homenagem ao Dia do Exército. Primeiro, agradecer as palavras da ilustríssima vereadora Vivi, que pontuou muito bem o que é o Exército Brasileiro, os valores que nós temos, a tradição que nós seguimos e as nossas crenças, né? O Exército do passado, de Guararapes, que foi uma fusão de brancos, negros e índios, continua presente hoje, né, materializado aqui para os nossos, uma parcela pequena, né, dos nossos militares aqui do Comando de Aviação, né, homens e mulheres que escolheram este caminho de servir a pátria, né, esta forma de servir a pátria, assim como aqui nessa Câmara, em todos os lugares, temos aí nossos vereadores, nosso poder público, enfim, todos aí contribuindo para um país melhor, uma sociedade melhor e, no caso nosso específico de Taubaté, né, uma cidade boa e acolhedora, né, que, como o próprio Coronel Teles mencionou e o Coronel Ferrari também disse, né, acolheu e nos acolhe muito bem, né? Então é um motivo de agradecimento nosso estarmos aqui em Taubaté, uma cidade que foi escolhida de maneira estratégica, né, pela proximidade com grandes centros tecnológicos, São José dos Campos, a própria Aeribraz, né, e que para nós também é motivo de orgulho a forma, né, acolhedora e os tempos que foram passados aqui e até o presente e com certeza no futuro vão marcar ainda mais a história não só
do Exército Brasileiro, mas do Comando de Aviação pela captação de recursos humanos dessa cidade. Hoje, muitos dos nossos soldados, oficiais, sargentos, né, têm a possibilidade de ingressar aqui nas fileiras do Exército e ser de Taubaté, da região aqui, não só Taubaté, mas da região. Eu mesmo, por exemplo, sou aqui do Vale do Paraíba, aqui de Lorena, né? Então, estou desde 2002 aqui fincando base, né, Coronel? Como a gente costuma dizer, fincando base aqui na nossa cidade de Taubaté. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar a todos, né, que essa homenagem ao nosso Exército, né, é muito importante essa homenagem que a cidade de Taubaté faz, até porque o Exército é uma instituição de cunho estatal, né? Ela trabalha em proveito ali do nosso Brasil, né? E com a missão de defender a pátria, né? Com o sacrifício da nossa vida. É isso que nós juramos e com base nisso, nessa condição, trabalhamos não só na parte de preparação, mas também de várias outras missões, como o próprio Coronel Ferraro pontuou, e ao longo da trajetória desses militares que aqui foram homenageados, mas que também nessa nossa plateia temos muitos aí que passaram dias fora de casa, longe dos lares aqui, mas cumprindo aquele juramento de defender a pátria. Então aqui no passado e no presente temos aí várias missões aí que nós temos participado e, como o senhor bem pontuou, né, a aviação de Taubaté. Isso realmente, o que o senhor colocou, é muito importante, porque ao longo das minhas indas e vindas aí pelo Brasil cumprindo missões, né, é importante e é até motivo de orgulho a gente pontuar isso, né? Ah, vocês são de onde? Somos de Taubaté, São Paulo, né, Vale do Paraíba. E aqui, essa pequena parcela de militares do Exército e principalmente do Comando de Aviação, eles materializam isso, né? O espírito de contribuir para o desenvolvimento da pátria, o espírito de ajudar a quem precisa e o espírito de possibilitar um Brasil mais forte e desenvolvido. A gente tem participado de missões aí de combate a crimes ambientais, ilícitos fronteiriços, missões de salvamento, missões ali como teve na barragem, né, de Mariana, Taquari. Tivemos aqui, quando teve aquela enchente em São Luís, ali contribuindo, né, com os nossos helicópteros, aí, dar um consolo às vítimas, né, daquela tragédia. Enfim, o Exército ele está sempre pronto, com a sua prontidão aí sempre presente. E aqui, como o próprio Coronel Ferraro pontuou, não só em missões humanitárias, mas missões de emprego, né? Sempre estaremos aqui, não só reforçando alguma unidade de aviação que hoje o Comando de Aviação tem em Manaus, Campo Grande e Belém, mas a aviação ainda continua com o seu ponto forte aqui em Taubaté, né? Seu ponto forte, a sua principal base aqui em Taubaté, e nós aqui temos esse compromisso de sempre estar em condições de atender os anseios. Tempo agora mais recente, tivemos essa tragédia de enchentes ali no litoral norte. Em 2 horas, nosso pessoal estava lá para tentar amenizar o sofrimento. Da mesma forma como fomos ano passado para Taquari, né, e como também atuamos no estado de São Paulo combatendo incêndios. Então, eu acho muito importante essa homenagem, essa oportunidade de estar aqui dirigindo a palavra e agradecer não só essa sessão solene, mas também o carinho que não só esta casa, mas a Prefeitura Municipal de Taubaté e todo o povo taubatiano tem por nós. Tanto que uma forma que nós temos hoje de buscar, né, retribuir todo esse carinho, toda essa ajuda, se materializa por alguns convênios, né? E eu cito de grande importância para nós o ENCA, né? A parceria que nós temos aí de auxiliar, né, na formação de recursos humanos aí nessa área aeronáutica que está em crescimento no nosso Brasil, né? E muitos aqui, eu acho que na aviação já tem uma parcela significativa de sargentos temporários oriundos do ENCA, de uma iniciativa de uma escola municipal de ciências aeronáuticas que formam
mecânicos, aviônicos, né, pessoal de estrutura, de motores, e que se valem da estrutura da nossa aviação para fazer seu estágio, um estágio supervisionado, né, que é também muito importante no currículo, na formação desses jovens, né, e alguns deles até conseguem vir e entrar nas fileiras do Exército, outros conseguem não só entrar como STT, né, Sargento Técnico Temporário de Manutenção, mas gosta e faz a prova de sargento de carreira, ou às vezes até dependendo da idade de oficial. Então, eu vejo que essa é uma grande oportunidade que a aviação tem de possibilitar uma certa retribuição de todo o carinho, de todo o apoio que nós temos recebido de Taubaté, né? E os nossos homenageados, né, que, como o próprio Coronel Ferraro disse, mas o próprio Savazon e o PAMI, se fosse contar aí as entregas, né, nesse início da aviação, de tantas indas e vindas, tantas missões aí, e como o senhor bem pontuou, né, reforço, comentando sempre ali da figura, do nome da nossa cidade aí de Taubaté, né? Então eu agradeço essa homenagem ao Exército Brasileiro e em especial ao Comando de Aviação. E só tenho como encerramento das minhas palavras dizer o meu muito obrigado. Bom, aqui eu faço a minha fala. Eu que servi o Comando de Aviação do Exército, né? Lá atrás, quando era Bavex, mais conhecido como Barrex, né? Que era logo no início ali, em 1992 até 96, né? Fui cabo do Exército, ele nascia comando, era cabo armeiro, e primeiro curso de cabo, né, do primeiro batalhão de aviação do Exército, em manutenção, né, o antigo Belog, né, foi o primeiro curso de cabo eu fiz, estava lá fazendo curso de material bélico, e quando a gente fez homenagem aqui ao Coronel Teles, que ele falou ali na fala dele, né, de ter recebido o título de cidadão taubatiano, a gente, relembrando todos os documentos da época, né, restauramos todos os documentos para entregá-los em mão, e a gente lendo ali os motivos que levaram a ele receber o título de cidadão taubatiano, a gente via que as pessoas enxergavam lá atrás, né, tudo que eles falavam ali, os motivos por quê, traçando o futuro de Taubaté junto com a aviação do Exército, tudo isso se confirmou, né? Hoje a gente consegue enxergar que o que eles estavam vendo lá atrás realmente se concretizou, né? E ele falava exatamente disso, dessa parceria entre o Exército e a cidade de Taubaté, né? O quanto foi importante para a cidade de Taubaté o Exército se instalar aqui, a aviação do Exército se instalar, né? Porque o Exército já estava aqui, né? Na antiga 14ª Bateria de Artilharia Antiaérea, né? Que tinha aqui em Taubaté. Então, quando a aviação do Exército veio para cá, deu-se um up na cidade de Taubaté. Então, essa parceria da aviação do Exército e a cidade de Taubaté foi importantíssimo, né, para que Taubaté crescesse, desenvolvesse e se tornar o que é hoje, né? E também é muito importante porque a gente viu que muitos dos militares que vieram de outras cidades do Sul, né, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, e serviram em Taubaté, mesmo saindo daqui para servir em outras unidades fora, mas quando se aposentaram, escolheram Taubaté para viver, para morar, né? Exatamente porque isso, como o coronel disse, aqui foi os seus familiares, aqui os seus filhos estudaram, suas esposas, né? Então, acho que isso é muito importante. Criou-se o raiz na cidade de Taubaté, né? As pessoas gostam da cidade e voltam para ficar aqui na cidade, né? E eu gostaria de agradecer muito o Exército também por isso que o coronel falou, de levar o nome da cidade, né? A cidade de Taubaté, a aviação de Taubaté, né? Então, eu acho que isso é muito importante e é por isso que eu faço questão de participar sempre dessa solenidade e faço questão que a vereadora Vivi seja a oradora, né? Estava programado para que eu fosse o orador, né, vereadora Vivi? E ela presidente, mas a vereadora Vivi como autora do projeto de lei, assim, enquanto eu estiver aqui, eu faço questão que ela seja oradora até o dia que ela falar que não quer mais, né? Porque eu acho que é importantíssimo isso, ela trouxe essa homenagem do Exército na Câmara Municipal de Taubaté, e acho que isso é muito importante, não só porque faz parte da história do Brasil, o Exército, mas também faz parte da história de Taubaté, tá bom? Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, registramos nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa, aos homenageados e autoridades presentes, aos telespectadores da TV Câmara e aos internautas
que acompanham ao vivo esta solenidade. Aos senhores vereadores presentes, gostaria de fazer uma correção, o vereador Ariel também se faz presente aqui, né, na sessão. Aos vereadores presentes e a todos. Enfim, o meu muito obrigado ao Poder Legislativo taubatiano. Declaro encerrado esta solenidade.